Ai, que preguiça. Essa é a fala mais conhecida do livro que pra mim é disparado um dos livros mais doidos que eu já li. É esse aqui, Macunaíma, do paulista brasileiro Mário de Andrade. O livro, ele é por si só revolucionário. Revolucionário pelo tempo no qual foi escrito, pelo que se propôs a fazer. Ele foi publicado em 1928 pelo paulista Mário de Andrade. Qual que é o contexto disso? Em que ele se dá? Isso é a época da primeira geração do modernismo. Modernismo é uma escola literária na qual aquelas pessoas que nela se inseriam queriam fazer críticas ao que predominava no estilo literário então vigente. A gente está saindo ali do romantismo, está saindo do simbolismo, do parnasianismo, que são tendências literárias que são muito metódicas. O modernismo propunha a fazer totalmente o inverso. E é o que o Mário conseguiu fazer nesse livro aqui, um livro relativamente pequeno. Para quem é daqui de Porá, ele tem lá na biblioteca da UEG, inclusive à disposição da comunidade acadêmica, e vale muito a pena. Para se ter uma ideia, o livro Macunaíma, que inclusive virou filme depois, ele já vem com um subtítulo bastante interessante. É Macunaíma, não sei se vocês conseguem ver aí, o herói sem nenhum caráter. Na verdade aqui há uma figura, né, a figura do anti-herói, né, é o contrário, é um herói às avessas. Mas antes de passar propriamente a história, vamos contextualizar. Eu tô aqui com outros livros da mesma época, né, outros nomes marcantes do modernismo, o Oswald de Andrade. Tem aqui também um livro que eu já li da Tarsila do Amaral, que pintou aquele quadro famosíssimo, o Abaporu. E é nessa conjuntura de questionamento, inclusive, o Macunaíma tem uma pegada muito revolucionária, dialoga muito com a juventude, inclusive. Que ele propõe quebrar as regras então predominantes. Como começa o livro? Bom, ele começa com o nascimento do anti-herói, de uma maneira um pouco cômica. E essa é uma qualidade, uma característica que vai se ver presente, se fazer notar ao longo de todo o livro, que é o lado do bom humor. Começa assim. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava, ai, que preguiça. Aqui a gente vê o que é a ideia do anti-herói. O anti-herói, ele não é aquela figura idealizada. O Macunaíma, ele vai ter muitas características que são opostas ao que se esperava até então de uma figura central, né? O Macunaíma, ele é preguiçoso, ele é mentiroso, ele é feio, né? Então isso é revolucionário porque o Brasil está saindo, há pouco estava na fase do romantismo, né? A gente vai ver, vai lembrar aqui da primeira geração do romantismo, a primeira geração da poesia romântica, que ela tem um aspecto indianista. O índio é aquela figura forte, guerreira, que vai lutar. Né? O Macunaíma não, ele foge da luta, ele mente, ele é trapaceiro. Né? Se a gente for voltar ali na primeira geração da poesia romantista brasileira, romântica brasileira, a gente vai lembrar do Ijuca Pirama, que a gente tem logo na capa, né, a figura do índio forte, né? Essa poesia aqui, a do Gonçalves Dias, é bastante lembrada, né? Há um dado momento que o protagonista diz o seguinte: sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte guerreiros ouvi. Então é essa figura que é totalmente oposta ao que se vai se mostrar aqui já no século XX
nessa conjuntura do modernismo com a figura do Macunaíma. A história também, dá para dizer que ela se passa no início do século XX, no Brasil. Aqui a gente viu, no primeiro parágrafo do livro, que o Macunaíma nasce no meio do Mato Virgem. Ele nasce lá na Amazônia. Ele é o irmão mais novo, são 3 irmãos. Ele é o mais novo, tem o Manape e o Jiguê. E desde pequeno ele se mostra essa figura questionável. Uma coisa e uma confusão que a gente costuma fazer logo de cara, que é com esse subtítulo, né? O herói sem caráter. Qual que é o sentido que o Mário de Andrade pensou aqui? Não necessariamente, muito embora ele tenha muitos defeitos, não necessariamente o sem caráter é aquele que não presta, mas sem caráter porque ele não tem um caráter definido, não tem uma identidade. Ele é um conjunto de coisas. É nesse sentido que o subtítulo traz o herói sem caráter. O que nos remete, inclusive, ao tipo no qual se enquadra essa obra aqui. O próprio autor vai nos dizer que ela é uma rapsódia. Rapsódia é um conjunto, no caso aqui, é um mosaico, um aglutinado de mitos folclóricos, né? Esse é um elemento que a gente vai ver aqui ao longo do livro. São vários mitos indígenas que o Macunaíma vai nos contar ao longo da história. A história ela é muito caótica, porém dá para a gente sintetizar a diegese dela. Basicamente, esse anti-herói é o Macunaíma que nasce, cresce, vive dando trabalho. A mãe dele o abandona, depois ela vem a morrer. Ele sai com seus irmãos, com o Manape e o Jiguê, para conhecer a região. Ele vai se apaixonar pela Si, né, que é uma guerreira, uma espécie de guerreira amazonas, que vai falecer e deixar como herança um amuleto de sorte, a Muiraquitã. Na cultura indígena, a Muiraquitã é esse amuleto, geralmente uma pedra verde, que ela é confeccionada, polida de modo a trazer o desenho de um animal. O Macunaíma acontece de perder a Muiraquitã, e por conta disso ele descobre que foi parar nas mãos de um gigante que está em São Paulo. E ele, com seus irmãos, vai a São Paulo para resgatar essa pedra, a Muiraquitã, e depois volta até sua terra natal. Grosso modo, essa é a história. Só que no meio dela, como vocês podem imaginar, eu já mencionei gigante, a gente vai ver logo de cara também a figura da caipora que tenta comer o Macunaíma e acaba que não consegue. Ele consegue fugir, mas ela vai correr atrás dele, oferece para ele, antes de correr atrás dele, uma carne, e essa carne vem da própria caipora, que chama a carne, esse pedaço de carne grita de dentro da barriga do Macunaíma. Então, desde o início é uma história fantástica, né? Que a gente vai descobrir para e passo. Então, esse é um elemento forte também, que é a cosmogonia indígena, né? O mito da criação das coisas a partir da visão indígena, né? Porque afinal de contas o Macunaíma é um indígena. Em um dado momento, por exemplo, quando essa companheira que o Macunaíma vai conhecer se torna uma estrela, aqui a gente já tem uma explicação de um mito de criação de uma constelação. Nesse passo aqui, você consegue ver, por exemplo, terminada a função, a companheira de Macunaíma, toda enfeitada ainda, tirou do colar o Muiraquitã famoso, deu para o companheiro e subiu para o céu por um cipó. E lá que se vive agora, nos trinques passeando, liberta das formigas, toda enfeitada ainda, toda enfeitada de luz, virada numa estrela, é a Beta do Centauro. Em vários momentos aqui a gente vai ver a criação de determinados costumes. O Macunaíma vai abordar, por exemplo, a criação do truco.
o jogo de cartas, vai falar da criação, de como surgiu, como teria surgido o futebol, né? E assim vai, e assim se repete a todo momento. Então, para mim, Macunaíma é um turbilhão de cultura, um turbilhão cultural. E isso vai ficar ainda mais chocante quando ele vai para São Paulo. E um elemento que a gente vai ver é a infinidade de palavras indígenas. E a dica que eu dou é não se preocupe muito em saber o significado de todas elas. Logo no início do parágrafo, pelo contexto, você consegue entender do que se trata. Que se você for ficar parando a todo momento, é uma dica que eu dou a todo momento para checar o significado daquela exata palavra que você não conhece, você não vai andar, a sua leitura não vai andar. Então não se preocupe no início, é quando ele vai fazer, né, uma enumeração, esse é o narrador, terceira pessoa aqui, ele vai enumerar, ele usa várias palavras indígenas, mas antes disso fica claro do que, pelo contexto, do que ele está abordando. Há um choque cultural quando Macunaíma e seus irmãos chegam até São Paulo, porque aqui é a São Paulo do início do século XX, a São Paulo já industrializada, e ele é um indígena que viveu toda a sua vida até então no mato. Então ele não conhece as máquinas, e aquilo ali dá um impacto no Macunaíma muito grande. Em um dado momento, por exemplo, ele fica sem entender, por exemplo, o que era o elevador. Ele diz o seguinte, aqui o narrador, na verdade, fazendo referência a Macunaíma. A inteligência do herói estava muito perturbada. Acordou com os berros da bicharia lá embaixo nas ruas, disparando entre as malocas temíveis. E aquele diacho de sangueaçu que o carregara para o alto do Taipiri, tamanho que dormira. Que mundo de bichos! Que despropósito de papões roncando, mauaris, charuparis, sacis e boitatás nos atalhos, nas socavas, nas cordas dos morros furados por grotões, donde Gentama saía muito branquinha, branquíssima, de certo afilhada da mandioca. A inteligência do herói estava muito perturbada. As cunhãs, rindo, tinham ensinado para ele que o sanguiaçu não era saguim, não, chamava elevador, e era uma máquina. Então ele fica muito atordoado ali, o Macunaíma como um cara muito preguiçoso, mas que gostava muito de brincar, e aqui brincar tem uma conotação diferente, né? É uma conotação sexual. Ele vai se envolver em muitos problemas, vai se envolver com prostitutas, ele vai ser passado para trás porque, além de brincar, ele gosta muito de dinheiro. Então os malandros ali da cidade grande vão passar ele para trás. E isso acontece várias vezes. Um autor mais contemporâneo, que talvez você conheça, que lendo Macunaíma me fez lembrar dele, foi o Joca Terron. Porque o Joca Terron ele tem uma abordagem muito caótica, pelo menos os contos, crônicas que eu li dele são muito caóticas, são muito esquisitas. E há muitos casos aqui nos quais o Mário de Andrade já fazia isso lá em 1928. Por exemplo, quando o Macunaíma vai lutar com o gigante para tentar recuperar a sua Muriaquitã, o gigante aqui ele cai em um caldeirão e vai morrer. Mas nesse contexto trágico acontece isso daqui. Porém, Jacaré afastou, nem tacho. O gigante caiu na macarronada fervendo e subiu no ar um cheiro tão forte de couro cozido que matou todos os tico-ticos da cidade e o herói teve uma sapituca. Piaimã se debateu muito e já estava morre não morre. Num esforço gigantesco, ainda se ergueu no fundo do tacho. Afastou os macarrões que corriam na cara dele, revirou os olhos para o alto, lambeu a bigodeira. Falta queijo, exclamou, e faleceu. Quer dizer, tem um gigante que ele caiu dentro de um tacho que está fazendo comida. Na hora de morrer ele fala, tá faltando aqui nesse tempero um macarrão, e morre. Isso é para citar um exemplo dos muitos que a gente vai ver aqui ao longo do texto.
Outro aspecto também que é uma literatura fantástica, porque o Macunaíma, ele é uma espécie de herói, e ele é um herói que consegue se metamorfosear em vários objetos. Ele consegue crescer, aumentar, transformar o irmão, transformar o Manap em telefone, comer cobra. Há um dado momento, para se ter uma noção, no qual o Macunaíma é atingido, o gigante o captura, corta em pedacinhos e já está preparando para comê-lo. Os irmãos conseguem pegar, resgatá-lo, leva para casa e junta esses pedaços e ele volta à vida, né? Então é uma espécie de herói ali, imortal, que se vira em várias coisas, não só ele quanto os irmãos. Ele tá ali, saiu do mato, da Amazônia, do Mato Virgem, foi para São Paulo, mas em um dado momento um personagem vai perseguir ele e na mesma hora que ele está em São Paulo, ele já está lá no Mato Grosso, depois passa por Goiás, depois vai para Argentina, depois vai para Pernambuco. Então o tempo não é uma coisa exatamente previsível aqui também na história. Então, para não ficar ainda mais longo, dá para dizer que é uma boa pedida. Tenha persistência logo no início, talvez você ache um pouco diferente esse impacto que o Mário queria causar, mas é um livro muito bem-humorado, muito doido e revolucionário, porque ele inova na linguagem que ele vai pregar, ele traz ali uma linguagem mais coloquial, né? Não é uma linguagem formal como até então era usada. Inclusive em um dado momento, quando o Macunaíma está sem dinheiro, acabou com o seu dinheiro com as prostitutas, sendo passado para trás, ele escreve uma carta para as guerreiras do mato pedindo dinheiro para gastar de novo. Nessa carta, ele que estava usando uma linguagem tão coloquial, fazendo uma espécie, uma ironia aos parnasianos, que até então também existiam aos muitos aquela tendência parnasiana, ele já usa uma linguagem totalmente rebuscada. Então que o Mário deixa claro que ele sabe usar aquela linguagem mais formal, erudita, rebuscada, cheia de rococó, mas ele só faz a título de pilhério, de piada. E ele está defendendo ali, inclusive, essa linguagem experimental, mais coloquial, como uma maneira de aproximar a literatura da população em geral. Então, mais uma vez, fica a dica, leia o turbilhão cultural que é Macunaíma, do paulista Mário de Andrade.